meus queridos alunos do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula, nossa quarta videoaula de Psicologia e Processos Básicos 1, disciplina do curso de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa amada UERJ, a UERJ resiste sempre. Meus queridos, então, hoje a gente vai dar continuidade no conceito de percepção. A gente já passou ali de diversas esferas, de diversas discussões, e agora nós vamos identificar e compreender como é que funciona a percepção do movimento e da ação. E eu começo com uma fala de um pesquisador extremamente importante nessa área. O Dr. James Gibson, da Universidade de Cornell, disse em 1974 o seguinte: quando declaro que a percepção do ambiente é direta, quero dizer que ela não é mediada por imagens retinianas, imagens neurais ou imagens mentais. A percepção direta é a atividade de extrair informações do padrão de luz do ambiente. Chamo esse processo de captação da informação, que envolve olhar em volta, circular e observar as coisas. James Gibson, ele foi muito importante, ele é muito preponderante em diversas áreas da psicologia, mas principalmente numa área que a gente conhece como psicologia ecológica. O conceito de psicologia ecológica é uma psicologia, portanto, estudo da mente, estudo do comportamento, e aí vão tergiversar aí diversos autores sobre essa questão do que é o conceito de psicologia, mas é uma psicologia que tem como objetivo estudar o eikos. O eikos, que vem do grego, é uma palavra grega, né, que é aglutinada ao logos, que seria o estudo, o lugar, enfim, mas o eikos seria o conceito de casa, de ambiente. Então, o que a gente está falando de psicologia ecológica é uma psicologia, o estudo da mente, que está associado ao estudo ou à compreensão de nossas interações com o nosso ambiente, com a nossa casa, com o planeta de um modo geral. É disso que se trata a psicologia ecológica, como é que os seres humanos compreendem, pensam a sua relação com a natureza e a sua relação com o seu entorno, com o seu ambiente. Então a gente tem aí o oikos, ou eikos, que é a origem desse preâmbulo eco, né? Que está associado ao conceito de casa, lugar, ambiente, e logos, que é fundamento, estudo, palavra, então, portanto, seria o fundamento da casa, o estudo do nosso ambiente, dentro de uma perspectiva da psicologia. Então, considerando todos esses aspectos, o James Gibson foi um representante dessa área da psicologia, essa psicologia ecológica, que tem como objetivo entender como funciona a percepção humana dos diferentes ambientes, dos diferentes estados da natureza. Então, é exatamente essa a ideia, a interação entre o ser humano e o seu ambiente, a interação entre o homem e a natureza. Daí o objeto de estudo da psicologia ecológica seria mais ou menos o seguinte: como o ambiente interage com as diferenças individuais psicológicas nas dimensões biológicas, sociais e históricas. A percepção existe para facilitar a interação indivíduo-meio. Todos os processos são dependentes e evoluíram a partir das demandas que o meio impôs aos sujeitos. Então, pensando do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista evolucionista, o conceito é que, de alguma maneira, nós, seres humanos, nos desenvolvemos enquanto espécie para dar conta daquilo que o ambiente nos trazia de desafios. Tá? Então, a nossa capacidade de perceber, principalmente utilizando a visão, por exemplo, a nossa capacidade de reagir rapidamente a determinados estímulos e não conseguir reagir a outros estímulos, o fato da gente ter uma dificuldade maior em enxergar em duas dimensões e tomar decisões sobre imagens em duas dimensões, a gente viu o quanto isso pode ser complexo do ponto de vista das ilusões de ótica, né? Tudo isso tem a ver com a forma como nós evoluímos para que nós pudéssemos dar conta daquilo que o ambiente traz de demanda, tá? Mais tarde a gente vai ver, por exemplo, o quanto o movimento ele é detectado pelo olho humano e ele depende de uma série de fatores para ser compreendido enquanto movimento, e ele tem uma razão de ser, ok? Então a gente vai dar uma olhada nisso mais tarde, mas o ponto que a gente quer chegar aqui no conceito de psicologia ecológica é que essa interação do ambiente com o ser humano fez com que o ser humano, ele de alguma maneira evoluísse em aspectos biológicos
para dar conta dessas demandas ambientais. E daí uma das principais teorias do James Gibson, que é o conceito de fluxo óptico. Tentem acompanhar comigo essa ideia, esse conceito que ele vai propor para a gente. É o seguinte, a percepção para ele funciona a depender da necessidade do indivíduo. Em outras palavras, dependendo daquilo que eu preciso, da demanda que eu quero, eu vou perceber uma coisa ou outra. Então, se eu estou com fome, por exemplo, eu vou procurar alimentos no meu olhar, né? Eu vou focar em coisas que podem ser comestíveis. Então, se eu olho para uma casa e quando eu estou com fome, eu não vou ligar para casa, eu vou procurar aquela árvore frutífera que tem próximo à casa para poder orientar a minha atenção. Então, de alguma maneira, a gente só percebe, a gente vai perceber aquilo que a gente precisa naquele momento específico. Pode ser que em outro momento a gente perceba outras coisas. Então, a depender do momento e a depender da nossa necessidade, nós percebemos coisas diferentes. Tá? É isso que o James Gibson vai dizer. Ele vai trazer um exemplo para a gente. Tá? Para um piloto de aeronaves, durante o pouso, o centro é a cabeceira da pista. O centro do quê? Do fluxo óptico. Então, eu vou focar, o piloto da aeronave, ele vai focar exatamente naquele ponto que é a cabeceira da pista, onde ele vai pousar. Nada mais para ele interessa a não ser a cabeceira da pista. Isso é extremamente relevante para a gente, porque no final das contas, qualquer coisa que esteja na periferia desse ponto onde está o fluxo óptico, quanto mais as informações vão ficando distantes desse ponto do fluxo óptico, a tendência, desse ponto central, né, a tendência é que você preste menos atenção nos aspectos que estão em volta. Então, em outras palavras, a nossa percepção ela se desenvolveu, ela evoluiu para que nós tenhamos foco selecionado em um determinado aspecto ou estímulo que esteja no nosso campo visual, e todo o resto ele vai perdendo a necessidade na medida em que se distancia daquela demanda, daquele ponto, daquele estímulo específico que eu estou querendo prestar atenção. Mas é importante dizer que, no caso especificamente do piloto de aeronaves, ele está falando de algo que ele precisa ter essa atenção focada, né? Um ponto específico, um estímulo específico, a cabeceira da pista, somente ali. Mas há outros tipos de percepção que o fluxo óptico ele vai se alterar de acordo com aquela demanda e de acordo com aquela situação. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tá? Para o maquinista, por exemplo, o maquinista do trem, durante a viagem, o ponto de fuga, que é aquele ponto mais distante, né, da linha férrea, é o centro da percepção. Então, para o maquinista, ele precisa se antecipar caso tenha algum tipo de problema, algum tipo de desvio. Então, ele precisa estar o tempo todo se antecipando a possíveis problemas que possam acontecer ali na linha férrea. Então, o foco da atenção dele vai ser lá no final. Né? Então, na medida em que o ponto de fuga, aquele ponto mais distante, a linha do horizonte, enfim, seja lá para onde ele esteja prestando a sua atenção, mas independente de qualquer coisa, certamente a atenção dele não vai estar voltada para coisas que são muito próximas. Por exemplo, para a árvore que está passando próximo à locomotiva, para a cotovia que está voando, enfim. Então, nada disso é relevante para ele. O que precisa ficar ali mais focado, né, o que ele precisa perceber mais, é exatamente os estímulos que estão associados à linha férrea. Tá? Isso não significa que ele não vá perceber a cotovia passando ou que ele não vá perceber a árvore que está passando próximo da locomotiva. Isso não significa que ele não vá perceber. Tá? Só que a orientação da percepção dele está muito mais alocada, em termos de recursos cognitivos, na linha férrea, tá? Porque é isso que interessa. E qualquer coisa que se distancie da linha férrea é menos importante, não significa que não será passada desapercebido. Tá? Pode até ser que seja percebido, mas isso vai ser percebido de uma maneira muito fugaz e rapidamente vai ser esquecido por essa pessoa que está ali focada na linha férrea. Tá? Mas também existem outras formas, porque até agora a gente pensou na cabeceira da pista, então, portanto, de novo, um estímulo fixo, relativamente fixo, está lá parado. A gente está pensando aqui na linha do horizonte, no ponto de fuga da linha férrea, então, de novo, são fontes de estímulo relativamente instáveis, mas é possível ter outras fontes de estímulo e outras formas de perceber que não são em pontos tão estáveis assim. Tá? Então, no modelo ecológico, o sujeito é capaz de mudar a forma como capta os raios luminosos a partir da demanda do ambiente. Então,
mesmo que eu tenha aí, de novo, um exemplo muito claro nessa imagem, é que mesmo que você tenha aí um ponto específico e que o fluxo óptico fixa, tá? E aí essa parte de cima da imagem, você tem um ponto fixo que o fluxo óptico se fixa. E na medida em que isso vai se espalhando desse ponto fixo, então vai ter uma menor capacidade de distinguir os estímulos. Mas da mesma maneira, se você tiver, por exemplo, um carro passando, ou diversos carros passando na hora que você quer atravessar a rua, o seu fluxo óptico ele não vai estar em um carro em específico, mas sim no movimento dos carros, para que quando haja interrupção desse movimento, você possa atravessar. Então, de novo, a percepção ela funciona a depender da necessidade do indivíduo. Se eu sou um piloto de avião e eu quero pousar o meu avião, provavelmente eu vou focar em um estímulo específico e o que está à sua volta vai ser menos relevante para a minha percepção. Se eu sou um transeunte, eu quero atravessar uma rodovia, provavelmente o meu fluxo óptico vai estar muito mais no movimento dos carros, no movimento da rodovia, de modo que quando cesse esse movimento eu consiga atravessar. Então, percepção depende da nossa necessidade e a gente pode mudar o tipo de percepção. E segundo James Gibson, ele vai além disso, ele vai dizer que a forma como nós captamos a luz, a forma como nós fazemos essa captação de informação, como ele mesmo sugere, vai acontecer a depender da nossa necessidade e da forma como vamos interagir com o ambiente. Daí ele dizer que nós, seres humanos, evoluímos a partir dessas necessidades. Então, se nós não conseguimos perceber certos aspectos no nosso campo visual, ou se nós não conseguimos perceber certos sons no nosso ambiente, ou se nós não conseguimos perceber certas variações de temperatura, certas dores, e tudo isso está associado ao fato de nós termos evoluído para responder da melhor forma possível ao ambiente e às nossas necessidades. E o James Gibson ele é extremamente relevante na área da psicologia, principalmente nessa área de psicologia da percepção, porque ele criou também outros conceitos que vão além do conceito de fluxo óptico. Ele vai trazer uma coisa que é sensacional, e que é a ideia de que, de alguma maneira, nós, seres humanos e todos os outros animais, conseguimos, somente através da percepção, identificar se somos capazes de lidar, de pegar ou de usar determinados objetos, determinados estímulos de alguma maneira, né? Ele vai trazer esse conceito a partir da ideia de affordance. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso, tá? To afford é um verbo que existe no dicionário. O substantivo affordance não está. Eu o inventei. Eu quero me referir a algo que diz respeito tanto ao ambiente quanto ao animal, de um modo que nenhum outro termo faria. Significa uma relação de complementariedade entre o animal e o ambiente. Então, o affordance é essa ideia do James Gibson de que há uma espécie de percepção e que essa percepção depende dos dois lados. O ambiente ele vai fornecer certas informações e a partir dessas informações que o animal, pode ser o ser humano, o Homo sapiens, pode ser o cachorro, pode ser o papagaio, independente de que animal a gente esteja falando, ele também vai ter os seus próprios recursos. E a affordance é exatamente essa interseção entre aquilo que o ambiente nos dá de estimulação e aquilo que nós conseguimos captar de estimulação desse ambiente. Dentro dessa interseção é que nós vamos viver. O nosso mundo ele está circunscrito, o nosso mundo ele só existe a partir desse espectro de coisas que conseguimos perceber. E olha só que coisa curiosa, né? Isso está longe de ser tudo aquilo que o ambiente nos fornece. A gente já teve essa conversa antes, mas é exatamente aquela ideia de que o cachorro ouve 2 vezes mais sons do que o ser humano e, portanto, o mundo desse cachorro, o ambiente fornece para esse cachorro muito mais sons do que nos fornece, tá? Provavelmente nunca foi necessário que seres humanos captassem sons muito agudos, que é o caso dos cachorros, tá? Os cachorros conseguem captar sons muito mais agudos do que nós. Então, a gente nunca teve essa necessidade de captações agudas e, portanto, a gente evoluiu de tal maneira, nosso sistema auditivo, enfim, a nossa percepção auditiva evoluiu de tal maneira que nós simplesmente não temos a necessidade, não captamos esse tipo de som. Já os cachorros, provavelmente, isso deve ser útil de alguma maneira, né? E ao ser útil, eles evoluíram a tal ponto que eles conseguem perceber 2 vezes mais sons do que nós.
Pensando dessa maneira, portanto, o affordance, né, essa interseção entre estímulo do ambiente e o animal, o affordance do cachorro para os sons é muito maior, essa área de interseção é muito maior do que a de nós, seres humanos, com os sons que o ambiente nos proporciona, tá? Mas isso não significa que em outras vias sensoriais, que em outras vias perceptuais, a gente não seja, inclusive, muito melhor que todos os outros animais. E é muito curioso porque o conceito de affordance ele vem exatamente nesse sentido, dessa interseção e dessa relação entre aquilo que o ambiente nos proporciona e aquilo que nós conseguimos identificar desse ambiente e a forma como é que a gente vai interagir com esses estímulos, tá? Então, tem uma definição que é muito legal de affordance, que é a seguinte: a percepção é orientada à ação. Affordance implica em características dos objetos que os tornam affordables, ou seja, podem sofrer a ação do indivíduo. E aí tem um exemplo aí de uma placa de pare e um pirulito, né? E aí, quando a gente olha para o pirulito, a gente sabe que nós conseguimos pegar o pirulito, enfim, nós conseguimos utilizar o pirulito para um objetivo específico. Já a nossa placa de pare, a gente não consegue usar de nenhuma maneira, quer dizer, é muito difícil ter uma placa de pare que esteja na rua, você vai pegar essa placa e vai carregar para algum lugar, enfim, a menos que vocês queiram fazer algum tipo de violência com outras pessoas e dar uma placada na cabeça de alguém. Tirando essa hipótese, de um modo geral, a gente não faz ações sobre as placas de pare, né? Então, de alguma maneira, nós, seres humanos e outros animais também, nós somos capazes de inferir essa área de affordance para tomar decisões sobre os estímulos, para saber se eles são affordables, ou seja, se nós podemos usá-los, se nós podemos entrar em contato com esses objetos, ou se eles não são affordables, e, portanto, nós simplesmente não podemos entrar em contato com eles, ou mesmo que nós saibamos que eles estão lá, que eles estejam lá, né, que nós percebamos a existência desses objetos, ainda assim, nós sabemos que não conseguimos manipular esses objetos, ou então nós não conseguiremos usar esses objetos para alguma coisa. E aí eu faço um convite para vocês, partindo desse princípio, que é o seguinte: dá uma olhada nessa imagem, tá? Aqui a gente tem dois objetos, e esses dois objetos, eles existem, são inclusive os objetos industrializados, produzidos pelos seres humanos, e a minha pergunta é: qual desses objetos pode sofrer uma ação diretamente nesse conceito de affordable, né? Qual dos dois é affordable? Obviamente que vocês vão me dizer que o objeto da esquerda é affordable, mesmo que vocês não saibam o que é o objeto da direita. O objeto da direita é um motor, é uma turbina, tá? Uma turbina que é usado na indústria. E essa é uma turbina gigantesca, enorme e tal, mas a gente sabe muito bem que o espremedor, que é o do lado esquerdo, ele é absolutamente affordable, porque a gente consegue espremer uma laranja nesse espremedor, né? Então, só de ver a imagem, só de bater o olho na imagem, a gente já consegue identificar o que é affordable e o que não é, né? Então, nesse sentido que o James Gibson está falando de que a nossa percepção ela é orientada às nossas necessidades e que os objetos à nossa volta, os estímulos que o ambiente nos dá, são estímulos que vão nos permitir fazer inferências sobre como vamos nos relacionar com esses estímulos, né? Quer dizer, ninguém nunca teve que abraçar um cacto para saber que não é legal abraçar um cacto, que provavelmente vai doer pra caramba, né? É mais ou menos essa ideia que o James Gibson está querendo passar para a gente. A gente sabe o que é affordable e o que não é. E que, de alguma maneira, isso evoluiu com a nossa espécie a partir das demandas que o ambiente nos impôs, tá? Então, essa relação é que se trata do conceito de affordance. E o conceito mais importante que o James Gibson está trazendo para a gente, que é da psicologia ecológica, como é que nós, seres humanos, vamos nos relacionar com o ambiente, como é que o ambiente vai impactar os nossos aspectos biopsicossociais. Mas nem só de percepção visual, auditiva, tátil, palativa, olfativa vive um ser humano. Tem outros sentidos no nosso corpo, existem outras formas de sentirmos e, principalmente, existem outras formas de perceber. E eu vou falar de uma que é extremamente importante para a psicologia, principalmente para uma psicologia que deseja ou que quer trabalhar com a infância e com a promoção da psicomotricidade, que é a propriocepção. Vou trazer aqui as palavras de um grande pesquisador,
que é o professor John Tuthill, da Universidade de Washington. Ele vai dizer o seguinte: apesar de comum a todos nós, a sensação de habitar o próprio corpo é indescritível. Sentidos tradicionais, como visão e audição, monitoram o ambiente externo, permitindo que seres humanos compartilhem experiências sensoriais. Mas propriocepção, a sensação da posição e movimentos do corpo, é fundamentalmente pessoal e tipicamente ausente de percepção consciente. Não menos que isso, esse sexto sentido é crítico ao ser humano, um fato que é mais aparente naqueles que o perderam. Então, quando eu falo de propriocepção, eu estou falando de sinestesia, tá? Então, sinestesia e propriocepção são sinônimos, que é exatamente essa nossa capacidade de sentir os nossos movimentos, de sentir que estamos habitando o nosso corpo, de sentir as nossas extremidades, de saber onde é que a gente acaba, de sentir aquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso próprio corpo. Então, quando a gente está ansioso com alguma coisa, aquele friozinho no estômago, né? Ou então quando a gente está passando mal, aquele embrulho, enfim, aquela palpitação cardíaca que a gente tem quando a gente está muito emocionado, a nossa sudorese, o suor na palma das mãos, eu estou suando frio, porque eu estou nervoso com alguma coisa. Então, tudo isso é a nossa própria percepção, que é a nossa capacidade de reconhecer os movimentos e reconhecer os movimentos internos do nosso corpo. E daí a nossa capacidade de dizer que propriocepção é quase um sinônimo de sinestesia, que é a sensação dos movimentos, é sentir os movimentos. Agora, por favor, não confundam sinestesia com C de sinestesia com S. A sinestesia com S ocorre principalmente em crianças bem novinhas, tá? Mas há adultos que têm essa questão da sinestesia com S, que é uma espécie de confusão entre diferentes estímulos cognitivos e sensoriais, né? Então, são aquelas pessoas, por exemplo, que costumam dizer que uma determinada comida está associada a um determinado som, né? Então, toda vez que eu como essa comida, eu escuto determinada coisa. Ou, por exemplo, quando eu olho para os números têm cor, é como se os números tivessem cor, né? Também isso acontece com som e visão, quando a pessoa fala que, nossa, como esse som está colorido, nossa, eu escuto esse som, me lembra o amarelo. Então, são essas pessoas que associam, que criam associações, e isso às vezes compromete, porque dependendo do nível que isso aconteça, isso se torna algo automático, involuntário, que o sujeito pode se transformar em algo patológico, que é a sinestesia com S, que é essa confusão entre estímulos visuais e estímulos auditivos, ou mesmo estímulos auditivos enfim, de diferentes estímulos, diferentes vias sensoriais diferentes, tá? Então, o que eu estou falando aqui é dessa nossa capacidade de equilibrar, essa nossa capacidade de sentir o nosso movimento, essa capacidade de perceber o próprio corpo, disso se trata a propriocepção, e por isso que ela é tão importante para os aspectos da psicomotricidade, dado que, uma vez que eu tenha consciência dos movimentos corporais, uma vez que eu tenha consciência da minha capacidade de me movimentar, de alguma maneira isso vai modificar o meu mundo e vai modificar a forma como eu vou agir em relação ao meu próprio corpo. Se eu faço esse tipo de inferência, esse tipo de ação, né, sobre o meu próprio corpo, né, se eu reconheço esse tipo de coisa no meu corpo, que é o movimento, isso significa que, de alguma maneira, eu consiga planejar as minhas ações sem que, efetivamente, eu precise realmente agir, tá? Então, existe essa ideia de que é possível eu imaginar, eu gerar mentalmente um movimento e eu sei mais ou menos se eu sou capaz ou não de executar esse movimento, a depender do meu próprio corpo e da minha própria capacidade proprioceptiva, tá? Então, essa ideia ela é muito interessante e existem diversas estruturas no cérebro que estão envolvidas com o planejamento dos movimentos e com a forma como nós vamos executar as ações em relação ao mundo, principalmente as nossas ações motoras. E aí, lembrando a vocês que as ações motoras elas não estão circunscritas somente a fazer esporte, por exemplo, né? As ações motoras, elas acontecem o tempo todo na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, se eu não fosse capaz de articular a minha mandíbula e os meus lábios para produzir os sons, da mesma forma como usar as minhas cordas vocais para fazê-lo, eu não seria capaz de transmitir o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês. Então, o que eu estou afirmando é que o planejamento das ações motoras é essencial para diversas outras coisas, como, por exemplo, a linguagem. A nossa capacidade de comunicar ao outro, ela é essencial, mas ela depende dos nossos movimentos
corporais. Se eu não consigo utilizar a minha boca, as minhas cordas vocais, a minha mandíbula, eu posso utilizar as mãos, né, através da linguagem de sinais. Mas seja lá qual for a modalidade que eu utilize para, de alguma maneira, tentar me comunicar com outras pessoas, essa modalidade será uma modalidade motora, né? Vamos lembrar, por exemplo, o Stephen Hawking, o recém-falecido Stephen Hawking, que utilizava o movimento da sobrancelha para poder escrever livros, tá? Ainda assim, por mais complexo que seja o sistema, por mais sensível que seja esse sistema que tenta identificar a linguagem humana, ele depende de uma ação motora. Olha só o quanto que a motricidade ela é importante, o domínio dessa motricidade é essencial para nós, seres humanos, nos relacionarmos com outras pessoas. Então, quando eu falo de planejamento motor, de relação do nosso corpo conosco, com o movimento, eu não estou falando simplesmente de se movimentar no sentido de fazer exercício, de fazer atividade física, não é disso que se trata. Eu estou falando de coisas extremamente elementares e simples, como simplesmente mover uma sobrancelha ou mover os seus próprios lábios. É disso que eu estou falando quando a gente fala de propriocepção e de motricidade de ação. Então, as ações humanas, elas dependem da nossa capacidade de motricidade, tá? Dito isso, há regiões do cérebro que são responsáveis por isso, e a gente vai dar uma olhadinha nessas estruturas. Eu vou comentar um pouco cada uma delas para vocês, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem um modelo que é muito semelhante àquele conceito do modelo de percepção pela via dorsal e pela via ventral, né? Que é o modelo de Glover, que é o modelo de 2004. Ele vai dizer que essa via mais ventral, que é a via da percepção, do que ela está associada muito mais à percepção também da própria percepção interna, percepção dos próprios movimentos, e a via dorsal, que seria a via do planejamento, ela está mais associada ao controle das minhas ações, ao controle da minha capacidade de me mexer, tá? Só que existe uma terceira via, que é essa via mais lateral, mais centro-lateral, né? Essa via lateralizada seria a via do planejamento. Então, de alguma maneira, eu posso planejar as minhas ações motoras a partir daquilo que eu percebo e posso controlar as minhas ações motoras a partir daquilo que eu percebo e daquilo que eu planejo, né? Então, se eu tenho uma determinada expectativa, um determinado planejamento, eu posso gerar certo controle. Se eu quero ter controle, eu posso inibir aí as vias de planejamento, percepção. Então, de alguma maneira, eu consigo dialogar com essas três vias. Essas três vias vão servir para eu planejar e agir diante de diferentes situações, né? E é muito curioso como é que você pode ver aí uma circuitaria inteira, né? Diversas modalidades e regiões do cérebro envolvidas no planejamento e na ação. Na figura do lado direito, então, a gente tem aí o que cada região faz, e na medida em que essas regiões vão sendo executadas, né, elas têm uma função para planejar os nossos comportamentos e para agir como controle dos nossos comportamentos. Então, a gente vê que a via dorsal é uma via muito mais de controle, está associado à monitoração, ao monitoramento ali do espaço físico, né? Da mesma forma como ajustar determinados movimentos, ao passo que a nossa via ventral ela está mais associada a estabelecer contextos, a ajustar aprendizado, a entender como é que vai funcionar a execução de determinados movimentos, mas também trazendo o tempo todo à tona os nossos objetivos. Muito importante você ver ali na região pré-frontal, aquele PFC embaixo, em cima de tal objetivos, que todas as nossas ações elas dependem do objetivo e que, portanto, aquele conceito do James Gibson de que a nossa percepção, ela, de alguma maneira, vai ser orientada para a nossa necessidade, é disso que se trata quando a gente fala de objetivos. Tudo que a gente está fazendo tem um objetivo final. Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui com vocês tentando dar uma aula, tentando passar conhecimento para vocês e tentando fazer com que, da forma mais simples possível, esse conhecimento chegue até vocês, né? Então, manter esse foco na busca do aprendizado e tentar ensinar um determinado conteúdo me requer muita atividade no meu córtex pré-frontal, que é onde eu mantenho os meus objetivos, um foco em meta. Se eu não tivesse esses objetivos, eu simplesmente sairia daqui, tem um passarinho, aquela coisa da atenção de passarinho, né? O passarinho ele fica o tempo todo assim, né? O movimento da cabeça, ele não para, né? Porque a atenção dele
é muito pequeno, ele não consegue manter o objetivo, ele não tem um foco específico, né? Ele tem muitas coisas passam ali naquela cabeça de passarinho, só que nenhuma realmente é capaz de ser mantida e ficar ali e agarrar, diferente de nós, seres humanos, que somos capazes de agarrar nos nossos objetivos e focar nos nossos objetivos. Tá? Então, voltando à imagem, quando a gente olha, por exemplo, que os nossos objetivos são importantes, eles são importantes também para selecionar o tipo de ação que nós vamos executar, né? De alguma maneira, tudo isso é integrado ali no córtex parietal, que ele chama de IPL, né? É o lobo parietal inferior, o IPL, que aglutina, que reúne todas essas informações, integra essas informações e vai o tempo todo monitorando e ajudando a gente a planejar e, ao mesmo tempo, a agir da melhor maneira possível, respeitando os nossos objetivos e respeitando as demandas do ambiente. No entanto, há pessoas que têm algum tipo de comprometimento nessas regiões, nessa circuitaria, a gente chama de circuitaria do planejamento e da ação, tá? Então, há pessoas que têm algum tipo de comprometimento nessa circuitaria. E quando existe comprometimento nessa circuitaria, a consequência é aquilo que a gente conhece como apraxia ideomotora. Apesar da pessoa ser capaz de agir concretamente, quando há alguma coisa concreta, ela consegue fazer. Mas quando você demanda que ela planeje a ação motora, que ela demonstre a sua capacidade de planejar de forma abstrata a sua ação motora, a pessoa não consegue executar. Então, ela só consegue executar ações que estão relacionadas a coisas bem concretas. Coisas muito abstratas, a pessoa tem dificuldade por conta de algum tipo de lesão nessa circuitaria. E aí eu trouxe um exemplo, um vídeo de exemplo de apraxia ideomotora, tá? I want you to use your right hand and to show me how to pretend you're blowing out a match. Okay. Okay. Show me how you'd hold a hammer to hammer a nail. Writing with a pen. Okay. All right. How about if you wanted to use a key to open a door? What would that look like? Try. If you can just do it here a little bit so I can see. So you're unlocking a door with a key. I'm not sure exactly. Okay. Okay. Try over here. Okay. All right. Let's go on to the next one. Use your right hand to wave goodbye. Snap your right fingers. Good. How about if you were hitchhiking with your right hand? Okay. How would you signal traffic to stop with your right hand? I don't know. How would you do it? That's the one you have trouble with. You Okay. don't. No. But say stop with your right hand. Not sure? How would you do it? I don't know. Okay. How would you blow a kiss to your daughter with your right hand? So you're blowing a kiss. Okay. How would you signal quiet with your right hand if you wanted to tell people to be quiet? Good. Can you put your right hand on your left shoulder? Good. Could you put your right fist on your chest? You point to your forehead. Could you point to your nose? Could you make a circle in the air with your right hand? Okay. E quando a gente fala de percepção, a gente também precisa falar da nossa capacidade de detectar movimento. Então, não somos só nós que produzimos o movimento a partir da nossa própria percepção, da nossa sinestesia, ou que muitas vezes temos dificuldade em produzir movimentos, como vocês acabaram de ver no caso da apraxia ideomotora, mas é possível também inferir que nós, seres humanos, percebemos movimentos muito rapidamente, principalmente os movimentos biológicos, tá? E aí é muito importante dizer isso, porque existem duas vias nesse momento da percepção do movimento biológico, que é uma via top-down e uma via bottom-up. Se a gente olhar na imagem aqui, a percepção do movimento humano ela é uma percepção de via top-down, né? Mais ou menos da seguinte maneira. Se você está ali chamando um garçom, quando você levanta a mão, ô garçom, né? O fato de você levantar a mão e permanecer com a mão parada ou fazer pequenos movimentos, acenos com a mão,
de alguma maneira, faz com que o garçom possa ou não perceber aquilo que você está querendo mostrar. Tá? Por que pode ou não? Porque é top-down, é voluntário. O garçom ele pode escolher não olhar para você. Tá? Ele pode escolher não prestar atenção naquilo que você está fazendo, no seu aceno, porque é movimento humano. E quando se trata de movimento humano, especificamente, os seres humanos são capazes, olha essa coisa curiosa, nós somos capazes de inibir os movimentos humanos. Existe uma razão para isso. A princípio, nós somos uma espécie gregária, nós somos uma espécie social. E, portanto, não há o que se pensar, ou não deveria haver o que se pensar, em ameaças vindo dos seres humanos. Por outro lado, movimentos vindo de animais, esses sim a gente precisa se preocupar. Então, se vocês olharem para essa imagem que eu coloquei para vocês, vocês acham que é uma montanha, a encosta de uma montanha rochosa. Mas bem no meio dessa encosta tem um leopardo, tem enfim, um grande felino bem pintadinho que está aí mesclado no meio do ambiente. Enquanto ele está parado, ele não é ameaça para nós, seres humanos. Ele só passa a ser ameaça, ele só será uma ameaça a partir do momento em que ele começar a se movimentar principalmente na nossa direção. Então, no caso de perceber movimentos biológicos de animais, é um processo bottom-up, é um processo automático. Rapidamente a gente detecta a presença de animais no ambiente. Não é à toa que o mesmo garçom que não faz ideia de que você está lá acenando há meia hora para ele, quando percebe a existência de uma barata, de um rato, ou seja lá o que for que tenha no restaurante, rapidamente ele corre para tentar resolver. Né? Porque essa outra criatura, esse outro animal, é via bottom-up, ele é automatizado, ele rapidamente vai detectar a presença e ele vai tentar lidar de alguma maneira. No entanto, na hora do cliente, lá que está ali com o bracinho levantado, demora um pouco mais. Agora fica aí uma dica para que vocês saibam como lidar nessa hora de chamar o garçom, quando o garçom não presta atenção em vocês. Sejam os mais espalhafatosos possíveis e, mais importante, sejam também ameaçadores. Como assim ameaçador? Não, estou falando de você levantar e gritar com o garçom, que você vai, enfim, na casa dele e bater na esposa dele. Não é disso que eu estou falando, tá? Não é para sair ameaçando as pessoas, mas quando você faz movimentos muito bruscos, muito repentinos, a tendência do nosso cérebro é interpretar esses movimentos repentinos como possível ameaça. Então, ao invés de levantar o bracinho e fazer assim para o garçom, faça assim, de forma ameaçadora, ou seja, nossa, quanta informação, que movimentos bruscos, olha, o garçom está me olhando, ele não está me olhando. Tá? É desse jeito que você vai agir para que você chame a atenção mais rapidamente do garçom possível. Tá? Então fica aí a dica para aqueles que não querem mais sofrer com o bracinho levantado de forma cautelosa e supostamente educada nos restaurantes. Sejam espalhafatosos, porque ao ser espalhafatoso, provavelmente o garçom vai interpretar isso como um possível risco, isso vai ser detectado pelo cérebro dele pela via bottom-up e não pela via top-down. Então ele vai ter outra opção se não olhar para você. Tá? Fica a dica para vocês, meus queridos alunos de psicologia e processos básicos. E é muito curioso porque durante esses processos, né, muitas coisas podem acontecer, mas uma delas, que talvez seja bem relevante, é o processo de cegueira à mudança. Tá? Quando a gente olha um determinado estímulo, esse estímulo ele vai nos dar uma quantidade muito grande de informações. Mas pode ser que essa quantidade de informações não seja capaz de ser processada pelo nosso sistema nervoso. Tá? Se ela não for processada pelo nosso cérebro, algumas coisas vão acontecer. Né? A gente vai deixar passar batido algumas coisas. E uma delas é conhecida como cegueira à mudança. Quando a gente está sendo estimulado ou prestando atenção em certos aspectos do ambiente, e esses aspectos, de alguma maneira, não são relevantes para a gente, tá? Algumas coisas ficam, de fato, negligenciadas. Vou dar um exemplo para vocês de cegueira à mudança. Tá?
Se vocês olharem para essa imagem, nessa imagem existe uma mudança significativa acontecendo, tá? Se vocês quiserem saber qual é, mais tarde eu vou dizer, mas nesse momento, provavelmente vocês não estão detectando nenhum tipo de mudança no ambiente. Dito isso, existe sim uma coisa mudando na medida em que a imagem está piscando, tá? E isso acontece porque a gente não consegue processar todas as informações que nos chegam ao mesmo tempo. E aí nós priorizamos certas informações em detrimento a outras. E na grande maioria das vezes, a gente presta atenção em coisas muito básicas, como, por exemplo, a face humana, movimentos humanos, e em situações muito estáticas, muito específicas, a gente acaba negligenciando uma série de informações. E agora eu vou mostrar para vocês o que está mudando na imagem para aqueles que ainda não detectaram. Se vocês repararem na imagem, reparem direitinho no moço que está à esquerda. Tem um moço de camisa branca e tem um outro de camisa preta. Se vocês olharem para a calça do moço de camisa preta, vocês podem ver que ele está mudando as cores da calça, tá? Então, é disso que se trata quando a gente fala de seguir a mudança. É essa nossa dificuldade de detectar diferentes mudanças no ambiente. E muitas vezes essas mudanças são extremamente relevantes, tá? Mas isso tem a ver com imagens estáticas, isso tem a ver com a nossa dificuldade de dar conta de tudo que está chegando a nós. A gente acaba privilegiando certas coisas, e ao privilegiar certas coisas, esse privilégio foi definido pela nossa evolução lá atrás e principalmente pelas nossas experiências ao longo da vida. Certas coisas são relevantes, certas coisas são importantes para que percebamos, outras não são relevantes e aí a gente simplesmente acaba ignorando, né? Então, a cor da calça do feirante não é absolutamente relevante naquela imagem, né? Talvez até mesmo o produto que ele esteja oferecendo seja até mais importante do que a calça, do que a cor da calça dele, né? Então, pensando dessa maneira, de fato, não faz muito sentido a gente perceber essas mudanças, a gente perceber essas diferenças no ambiente. E aí a gente encerra essa nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje, falando de um outro tema que é extremamente importante e interessante, que é o tema dos neurônios espelho. Neurônios espelho são um grupo de neurônios que estão alocados no nosso córtex motor, mais ou menos na região frontal do nosso cérebro, e que está associado à nossa capacidade de identificar em outros seres humanos e identificar em outras espécies, por exemplo, em primatas, certos movimentos, e nós sermos capazes de reproduzir aqueles movimentos. E aí eu vou além, porque os neurônios de espelho a gente já sabe, alguns estudos apontam, que os neurônios de espelho também são capazes de reproduzir certas emoções, certos pensamentos, inclusive, em determinadas situações muito específicas. Então, é nesse sentido que a gente pensa os neurônios espelho. A gente entende que os neurônios espelho são esse grupo neuronal que é muito importante para diversos aspectos do ser humano, tá? E por que eles são importantes? Porque, além de envolver movimento, ou a reprodução de movimentos, quando a gente está olhando para outra pessoa, a gente também é capaz de detectar expressões faciais e reproduzir essas expressões faciais. Isso nos permite, por exemplo, a inferir o estado emocional da pessoa com quem estamos falando, das pessoas com quem estamos tendo algum tipo de relação de comunicação, né? Então, ao saber esse estado emocional da pessoa, de alguma maneira eu consigo inferir duas coisas. A primeira, se a conversa está agradando, se tem alguma coisa de errado, né? Isso é extremamente importante para nós, psicólogos. O psicólogo ele precisa ser empático, ele precisa saber detectar essas emoções no seu cliente, no seu paciente, para não só saber o que ele está sentindo, mas também para tentar traçar estratégias para promover qualidade de vida, para promover bem-estar e saúde mental. Tá? Então, de um lado, isso é importante do ponto de vista de empatia, e de outro, dependendo do conteúdo da conversa, dependendo do tipo de relação que você tenha com aquela pessoa, você também pode inferir o que ela está pensando. Tá? Então, é muito comum pessoas que estão juntas há muito tempo, casadas, namorando há muito tempo, noivos, pessoas que de alguma maneira têm relações muito próximas, os pais, por exemplo, com seus filhos, eles são capazes de somente pela ação do outro, identificar essa ação, reproduzir internamente o que o outro está sentindo e saber o que ele está pensando, exatamente por saber o que ele está sentindo e pela forma como ele está agindo. Tá? Essa é uma descoberta impressionante
E eu vou passar para vocês, meus alunos, um vídeo que vocês vão clicar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu também vou colocar no ambiente virtual de aprendizagem para vocês. Vou colocar o link para que vocês possam assistir a fala do Ramachandran, que é um pesquisador maravilhoso da área de neurociência. Ele vai falar um pouco sobre os neurônios de espelho, sobre a descoberta dos neurônios de espelho. Quero que vocês assistam esse vídeo para vocês compreenderem melhor como funciona os neurônios de espelho, qual é a função deles para nós, seres humanos, e o quanto eles são importantes para a nossa percepção, principalmente para a nossa capacidade de perceber o outro. E como é que, de alguma maneira, o fato de nós percebermos outras pessoas, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, moldou a nossa sociedade do jeito que nós temos hoje. Tá? Então, eu encerro a aula de hoje com uma fala do cara que descobriu os neurônios de espelho, do sujeito que teve essa descoberta científica, que talvez seja uma das descobertas científicas mais importantes das neurociências dos últimos tempos. Tá? É um pesquisador italiano chamado Giacomo Rizzolatti. Eu gostaria de trazer a fala dele para vocês sobre os neurônios de espelho. Em outras palavras, quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa, a mesma ação que ela realizou entra no meu sistema motor e eu passo a ter uma cópia dessa ação no meu próprio cérebro. Giacomo Rizzolatti, Universidade de Parma. Então, meus amigos, é exatamente esse o ponto que a gente está conversando aqui sobre neurônios de espelho, e é isso que é importante entender. Eu consigo saber, eu tenho um protótipo daquilo que a pessoa está sentindo, eu tenho um protótipo daquilo que ela está fazendo, e a partir do momento em que eu observo a outra pessoa fazendo, eu não preciso reproduzir no meu próprio corpo para saber se eu consigo ou não executar aquela ação. Tá? Meus amigos, é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui e semana que vem nós estaremos juntos para mais uma videoaula de Psicologia e Processos Básicos 1 do curso de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos e até lá. Fui!